Vamos lá, né, velho? Primeiramente, já vou começar aqui fazendo uma pergunta a você. Você achou esse resultado bom? O empate do Botafogo com o Cruzeiro lá no Mineirão? Você achou um bom resultado? Um baita resultado pro Bahia? Bom, minha opinião é a seguinte. Antes do jogo começar, sem saber do contexto, sem saber de nada, porra, você olhava pro resultado do empate e falava assim, pô, não, o empate não é o resultado ideal. O resultado ideal é o Botafogo perder o jogo. Mas beleza, o empate é menos pior. O empate também é um bom resultado, de qualquer maneira. Porque o Bahia ainda depende só de si na última rodada. Mas pelo contexto do jogo, eu acho que por outro lado, eu fico naquela metá-metá, sabe? Eu fico 50%. Eu fico naquele, sabe? É bom, não é bom, é positivo, negativo, porque ao mesmo tempo que é menos pior, ao mesmo tempo que o Bahia depende só dele, o Bahia depende só dele, tá? Agora o Bahia depende só dele do Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, isso te assusta ou te conforta? Você fica confortável a saber que o Bahia depende só dele ou não? Porque, infelizmente, historicamente, o Bahia, quando depende só dele, não costuma se ajudar muito, né? Agora, mesmo com todos os problemas, todos os defeitos, derrota pro Juventude, derrota pro Fortaleza, no caso, empate com o Juventude, ainda assim, a gente chega na última rodada dependendo só da gente para classificar a Libertadores direta, para ir à fase de grupos da Libertadores sem precisar passar pela pré. O problema é, o Bahia só precisa vencer, beleza. Mas é contra o Fluminense no Maracanã. Um time que a última vez que perdeu no Maracanã foi no dia 13 de setembro de 2025, contra o Corinthians. Foi a última vez que o Fluminense perdeu. E de lá pra cá, o Fluminense ele só venceu. É só pegar aqui, ó. Eu mostrei hoje mais cedo, mas eu quero ver aqui quantos jogos seguidos o Fluminense ganhou. Acabou de 26-0 no Maracanã. Aí ganhou do Flamengo 2 jogos seguidos. Ganhou do Mirassol 3. Ceará 4. Inter 5. Juventude 6. Atlético Mineiro 7. Aí vem Botafogo 8. Aí vem aqui 8. O Fluminense está com 8 triunfos seguidos dentro do Maracanã. É esse time que tinha pegar lá no Maracanã, última rodada. E por que eu acho que esse empate pode ter colocado o Bahia fora da fase de grupos da Libertadores? Porque eu estava contando ainda com o Bahia ficar em 6º lugar. Veja a que ponto chegamos. Eu não estou contando que o Bahia fique em 5º, não. Eu estou contando que a gente não ganha o último jogo com o Fluminense. Porque essa é a tendência, essa é a lógica. O Bahia é time do impossível? Rogério Ceni acredita? Beleza. Mas a lógica não é essa. A lógica é a gente perder ou empatar o jogo. Eu acho até mais até perder do que empatar. Só que se a gente perder, eu não acho que o Fortaleza vai vencer o Botafogo lá no Engenhão. Pode acontecer, eu espero que aconteça. Beleza, o Bahia perdeu, Fortaleza venceu. Eu assino isso agora. Me dá a caneta. Eu assino isso agora. Mas, sinceramente, você acha que isso aí vai acontecer? É a lógica acontecer isso aí? E aí a gente volta no comentário do comentarista do Sport TV no jogo do Bahia. Que ele falou que o Bahia tinha a situação mais confortável da última rodada. Sabe quem realmente tem a situação mais confortável da última rodada? O Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo, ele pega o Fortaleza brigando para não cair. Beleza que o Fortaleza tem que vencer para não ser rebaixado. Vai jogar a vida. Mas para a parte prática, Botafogo joga em casa. Botafogo tem um elenco melhor do que o Fortaleza. Botafogo é favorito a vencer o Fortaleza no Engenhão. Então, se ele vencer, ele já garante pelo menos o 6º lugar. Ah, mas o 6º lugar não dá vaga direta. Não dá. Mas se ele for 6º, ele pode ficar atrás do Fluminense e do Cruzeiro. Ou seja, ele pode conquistar a vaga através da Copa do Brasil e tem grande chance porque eu acho que o Cruzeiro é o favorito a vencer a Copa do Brasil. Então o Botafogo é o time que está com a melhor situação da última rodada. Ou ele pode vencer e Fluminense e Bahia empatarem. Se isso acontecer, o Botafogo pega o 5º lugar. Só que o Botafogo, ele só precisa vencer para ou se classificar direto ou ter esperança ainda. O Fortaleza, dentro de casa. Enquanto isso, o Bahia depende só dele. O Fluminense depende só dele. Porém, o Bahia tem que vencer o Fluminense lá, no Maracanã. O Fluminense enfrenta um time que, fora de casa, tem um retrospecto ridículo. No próprio Maracanã esse ano, lá na Copa do Brasil, fizemos uma partida patética. E eu acho que o Bahia vai ter que melhorar muito a mentalidade, vai ter que melhorar muito o mental, vai ter que melhorar muito o físico, vai ter que fazer a melhor partida do ano fora de casa, na última rodada, para vencer o Fluminense e sair com a vaga de lá, do Rio de Janeiro. Sinceramente, vai ter que ser a partida do ano do Bahia. Vai ter que ser aquela remontada que ninguém espera, tá ligado? Vai ter que estar num dia inspirado, os jogadores do Bahia num dia inspirado, sei lá, tiveram uma noite boa de amor, alguma coisa tem que acontecer. Pra dar aquele choque nos jogadores, sabe? Pra chegar e fazer o papel deles contra o Fluminense no Maracanã. Agora,
esse empate, pelo contexto, para mim, é um péssimo resultado. Porque o Cruzeiro abre 2-0, deixa o Botafogo reagir no jogo. O Cruzeiro fez o segundo tempo patético, ridículo o segundo tempo do Cruzeiro hoje. E aí o Botafogo vai lá, empata o jogo. No pênalti no último lance. Eu fiquei, quanto que eu torci pra Daronco não dar aquele pênalti. Agora tu resolve dar o pênalti, né, Daronco? Agora tu resolve ser competente, né? Você não consegue ser incompetente quando é pra ser incompetente. Não, tu foi e deu o pênalti. Parabéns. Agora... E foi pênalti, tá? Mas eu queria que ele não tivesse dado. Esse é o ponto aqui. Foi pênalti, mas eu queria que ele não tivesse dado. Eu sou idiota? Eu queria que ele não tivesse dado pênalti. Eu tava torcendo pra ele não dar, óbvio. Tava torcendo pra ele ser incompetente. Como os árbitros brasileiros geralmente são. Hoje ele resolveu ser competente. Ah, vai se lascar, velho. Porra. Aí, o pênalti no final foi um balde de água fria pra torcida do Bahia. Porque esse empate, ele pode realmente ter tirado o Bahia da fase de grupos da Libertadores. Tanto ficando em quinto lugar, quanto ficando em sexto e pegando alguma vaga. Porque a tendência é Bahia perder do Fluminense. E aí se o Botafogo empatar, ultrapassa a gente. Bahia em sétimo, acabou. Eu sinto até dor aqui dentro. Eu senti uma dorzinha aqui agora falando isso, ó. Porque eu tenho esperança, cara. Eu ainda sou idiota de acreditar, né? Eu tenho esperança, eu acredito que a gente vai conquistar essa vaga direta. Sendo em sexto lugar, dependendo do Fluminense ganhar a Copa do Brasil, eu faço festa, não tô nem aí, eu faço festa. Entendeu? Mas agora com esse empate, realmente ficou bem complicado, cara. Bem complicado. E aí, eu sei que a culpa não é do Cruzeiro, né? A culpa é da incompetência do Bahia durante todo o campeonato, porque o Bahia não era nem pra estar dependendo agora de outros times pra chegar em quinto lugar. Mas, velho, dá raiva o jogo de hoje, né? Pra quem tava secando o Botafogo, pra quem tava torcendo pro Cruzeiro, dá raiva. O jogo foi bem equilibrado, não acho que nenhum time se destoou muito do outro, não. Foram 10 finalizações do Cruzeiro contra 9 do Botafogo. Botafogo tem mais posse de bola porque esse é o estilo do Cruzeiro, né? Ele não gosta, ele geralmente não joga com a posse de bola. Olha isso aqui, mano, grandes chances de gol, 4-4. Ou seja, foram times que criaram bastante chances de gol. Teve uma do Botafogo que Cássio teve que fazer uma defesaça lá no segundo tempo. Então, ali tu já tira, né? E outra, foram 4 chances de gol para cada lado e o jogo foi 2-2. Ou seja, converteram muito bem a chance de gol. Foi 50% de aproveitamento aí de conversão nas chances claras de gol. Finalizações em direção ao gol, Botafogo teve mais, 5-4. E aí, bora pro contexto do jogo, né? O Cruzeiro, ele faz 1-0 no primeiro tempo. Não tava jogando grande futebol, não tava fazendo uma grande partida. Mas chegou, foi eficiente e fez 1-0. Aqui, nesse gol, a gente vai ver agora o replay do gol do Cruzeiro contra o Botafogo. A jogada começa aqui, no meio de campo. Aí vem pra lateral esquerda, volta pro meio. E aí é o seguinte, velho. A bola vai vir pra área, a defesa vai se enrolar toda aqui, vai se atrapalhar. A bola vai sobrar aqui no Christian, né? Acho que foi o Christian que faz o primeiro gol. Deixa eu conferir aqui com vocês. Foi o Christian que faz o primeiro gol e o segundo é o Matheus Pereira. Tava atrapalhado aqui, invertendo a ordem. Esse foi o gol do Christian, 1-0. A defesa atrapalhou e aí ele recebe o vídeo aqui pra poder fazer 1-0 pro Cruzeiro. Tá aí, em tela pra vocês. E o quanto eu comemorei esse gol, eu comemorei como se fosse gol do Bahia, né? E aí volta o segundo tempo. E esse segundo gol eu não vi porque eu tava no banho, né? Eu aproveitei o intervalo para tomar banho. Quando eu voltei, eu vi. O gol foi em transição rápida. Aqui, a bola começa desde o início. Aí vem, acho que é o Sinisterra que começa a jogada aqui. E o Cruzeiro tem uma transição rápida muito boa, né? Aí a bola vem desde do início do campo. E Caio Jorge vai chutar. Nisso que ele chuta, pra mim, o Raul cometeu um erro. Porque ele não tinha que rebater essa bola pra cá, tá ligado? Olha isso, ele rebateu a bola com o Matheus Pereira chegando livre aqui, ó, sem marcação nenhuma. Cadê a defesa? Não tem defesa, não tem marcação nenhuma. Ele rebate e aí Matheus Pereira chega livre. Aqui, óbvio que ia sair o gol, né? 2-0 pro Cruzeiro contra o Botafogo. Aí você pensa, né? Porra, 2-0, eu tava aqui já, ó, tranquilo. Não, o Cruzeiro vai ganhar, vai ajudar a gente, vai deixar o Bahia numa situação um pouquinho mais confortável para a última rodada. Mas aí o Cruzeiro, ele coloca o Botafogo de volta no jogo. E pra mim, um dos grandes culpados hoje do empate é Sinisterra e o próprio Matheus Pereira, que fez o gol, mas ele falhou aqui no lance do segundo gol. Olha só, é uma falta do Botafogo, aí a falta cobrada, aí o goleiro tira, né, da grande área. Aí, olha o que o Sinisterra vai fazer. Ele dá um passe muito curto pro Matheus Pereira, com o atleta do Botafogo chegando aqui, ó, forte para ir na dividida. Aí, ele perde, Matheus Pereira perde a bola na área, e Marçal desconta pro Botafogo, 2-1. E o segundo tempo do Cruzeiro, ele foi patético. Deixa eu até pegar a estatística aqui só do segundo tempo, para poder a gente ter uma noção. Olha isso, velho. A finalização foi até equilibrada aqui, né? Só que depois que o Botafogo faz um gol, o Botafogo, ele é melhor no jogo, ele é mais dominante, ele vai mais pra cima, ele ataca o Cruzeiro.
Ele começa a ir pro volume. Cássio teve que fazer uma defesaça ali, minutos depois do Botafogo ter diminuído o placar. E o Botafogo foi pra cima e conseguiu o empate graças a esse pênalti aqui, ó. Que, cara, eu acho que foi pênalti, tá? Eu até, no primeiro momento, né, que eu vi o replay, eu falei, porra, mas ele não toca na bola, né? O pé dele não toca na bola. Deixa eu tirar o som aqui. O pé dele não toca na bola, tá aí, ó. Toca a grama. Só que, pela força que ele impôs em cima do Marçal, ó, ele impõe uma força muito grande em cima do Marçal. O joelho esquerdo dele pega no joelho esquerdo do Marçal. Então, de primeiro momento eu achei que não foi pênalti. Mas depois, olhando o lance, assim, com mais rigor, eu acho que realmente foi pênalti pro Botafogo. Infelizmente, foi pênalti pro Botafogo. E aí Daronco hoje resolveu ser competente, né? Puta que pariu. Marcou o pênalti e é um banho de água fria. Esse resultado é um banho de água fria para a torcida do Bahia. Pelo contexto, cara, foi um péssimo resultado. É aquilo, esse pontinho, um pontinho a mais, um pontinho a menos, faz total diferença. Esse pontinho pode ter custado a nossa vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Mas não foi esse pontinho de hoje não, Botafogo não. Foi o jogo contra o Fortaleza, que a gente perdeu. O jogo contra o Juventude. Vários jogos que o Bahia deixou de ganhar nesse campeonato. Vários. Estão fazendo falta agora. E o Bahia, mais uma vez, se coloca na situação de ter que decidir fora de casa e de ter que vencer um jogo fora de casa para se classificar para alguma coisa, né? Para poder conquistar seu objetivo. Foi assim na Libertadores, onde a gente foi para a última rodada tendo que vencer o Inter. Esse mesmo Inter aí que está rebaixado. E o Bahia faz 1-0, toma uma virada de forma patética, porque tem que ser assim. Não pode ser comendo sofrimento, tem que ser iludindo o torcedor, tem que ser assim. Foi assim na Sul-Americana, onde o Rogério Ceni jogou o campeonato no lixo, essa que é a verdade. Ele empata aqui e vai lá tendo que vencer. E foi assim agora, tá sendo assim agora no Brasileirão. Mais uma decisão no Maracanã. Foi assim em 2024, ano passado, contra o Flamengo. Foi assim na Copa do Brasil. Agora mais uma. Outra decisão. E aí, Bahia? Qual vai ser agora? Vai ser a postura patética igual foi na Copa do Brasil? Igual foi ano passado contra o Flamengo? O Maracanã tá virando nosso pesadelo. Toda vez que o Bahia vai jogar no Maracanã uma decisão, o Bahia pipoca. Agora o Bahia tem que obrigatoriamente vencer. Se ele não vencer, ele tem que obrigatoriamente empatar. Se o Bahia empatar e o Fortaleza conseguir segurar o empate com o Botafogo, a gente fica em sexto lugar. Então, o Bahia, ele vai pro jogo dependendo de algum resultado. No mínimo empate. No mínimo empate para tentar pegar a sexta colocação. Mas, em tese, ele tem que vencer o jogo. Bom, a parte positiva depende da gente. Ganhou do Fluminense, estamos na Libertadores direta, na fase de grupos. Agora, o problema é esse, né, irmão? É o Fluminense lá do Maracanã. Um time que faz uma excelente temporada. O Fluminense, ele chegou na semifinal do Mundial. O Fluminense, ele perdeu um treinador, ele perdeu o Renato, que faz um bom trabalho. Ele consegue repor com o Zubeldia, que agora encaixou e faz um bom trabalho no Fluminense. Ele consegue chegar na semifinal do Mundial, o Renato, né? Ainda com o Renato. Ele tá na Copa do Brasil, pode ser campeão, eliminando quem? O Bahia, de forma patética, postura do Bahia lá. E agora, ele pode garantir o G5 e ir para a fase de grupos da Libertadores. Outra coisa, esse resultado foi ruim por outro motivo. Se o Botafogo perde hoje, ele poderia ainda chegar na última rodada desmobilizado. E uma derrota do Bahia com o empate do Botafogo garantiria o nosso sexto lugar. Agora, o Botafogo ele vai muito mais mobilizado para tentar pegar a quinta vaga. Se ele perde hoje, ele estava fora da disputa. Ele não ia mais disputar a quinta vaga. Estava fora, acabou. Então, talvez ele ia um pouquinho mais desmobilizado contra o Fortaleza. Claro que ainda tinha a sexta vaga, né, em disputa. Considerando que pode abrir mais uma vez. Que não é nem garantia ainda. Mas ele ia um pouquinho mais desmobilizado. Agora, o Botafogo vai mobilizado, com força máxima, e a tendência é que o Bahia se arrompe na última rodada. Eu espero que não, né? Eu espero que aconteça tudo diferente do que eu estou projetando aqui. Mas a lógica, eu sei que o Bahia é um clube que sempre desafia a lógica, sempre vai contra a lógica. E em 2023, o Bahia tinha a maior chance de cair entre Vasco, Santos e Bahia. O Bahia se salvou. E outra coisa, viu? Mais uma vez o Bahia deixa para decidir na última rodada. A última vez que o Bahia não decidiu na última rodada alguma coisa foi 2020. Que a gente conseguiu se salvar do rebaixamento faltando uma rodada. 2021, briga para não cair até a última rodada, caímos. 2022, briga para subir até a última rodada. E não era necessário aquele sofrimento todo. O Bahia subiu. 2023, briga para não cair até a última rodada. Mais uma vez o Bahia poderia ter evitado o sofrimento. Era só ter ganhado da América até a última rodada. Ano passado, briga até a última rodada para garantir a vaga na pré. Esse ano, briga até a última rodada para garantir a vaga na fase de grupos.
É isso aí, todo ano é na última rodada. É na última rodada. E mais uma vez, tendo que vencer um adversário difícil fora de casa. Que situação que você se coloca em Bahia? Que situações que você se coloca, hein? Na Libertadores foi assim, agora de novo. É inacreditável, tá? Eu espero que mais uma vez o Bahia desafie a lógica. Como eu tava falando, né? Em 2023, o Bahia tinha só 3 possibilidades de combinação de resultado de ficar na Série A. A gente ficou. Agora, a gente tem que vencer o Fluminense do Maracanã. Não tem elementos que façam a gente acreditar. A fase do Fluminense, o histórico do Bahia, não tem lógica que faça a gente acreditar. O que faz a gente acreditar é a fé. É a fé que move o torcedor do Bahia. É importante a gente tirar calendário, a gente entrar num pote melhor. Só começar a jogar Libertadores em abril. Então, bora ter fé, esperança até o último minuto, né? Mas a lógica é o Bahia terminar em 7º lugar do campeonato. Se acontecer isso, aconteceu algo nada mais do que esperado. Agora, se o Bahia conseguir reverter, aí vai ser mais um dia histórico. Vai ser, mais uma vez, um milagre, né? O milagre da Fonte Nova. Esse aí seria o milagre do Maracanã. Eu espero que aconteça, tá? Enfim, galera, eu acho que não tem mais nada pra falar não, né? Esse empate aí foi um banho de água fria. Eu tava preparado aí pra chegar aqui, ó, e falar assim, a torcida do Bahia sorri. A torcida do Bahia está feliz com o resultado. Dentre tantos problemas, hoje a gente vai dormir feliz, mas não. Daronco resolveu dar o pênalti no último lance. Nem pra avisar, nem pra me avisar. Avisar o Grupo City. Mandava uma propinha pra você não dar o pênalti, mas não. Tá aí, ó. Resolveu ser competente logo hoje, velho. É foda. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, tá? Fui, galera.